Olá, boa noite, arreda pra cá que estamos começando mais um episódio desse podcast que a gente tem feito com muita alegria toda semana aqui no YouTube. A sua participação tem sido fundamental. O assunto hoje eu tenho certeza que vai lhe trazer informações importantes e você pode contribuir também com ele. Já já você vai saber o que. Antes eu quero agradecer aos nossos parceiros de sempre aqui, o Instituto de Saúde HSVP, o Hospital São Vicente de Paulo. As CONSA era um tema que a gente vai falar em breve, hein? O Hospital São Vicente de Paulo assumiu a gestão das CONSA no final do ano passado e a gente vai falar sobre isso. Quero agradecer a Cedplan, que é o plano de saúde que está em Juiz de Fora, com loja física na Brás Bernardino e ainda chegando em Ubá e ampliando, né, sua área de atuação na Zona da Mata. Ainda o Salsa Parrilla, seu buffet prêmio de todos os dias, importante parceiro, como o Sinteac, que é um sindicato que tem uma atuação na Zona da Mata com quase 40 mil trabalhadores, um trabalho fantástico feito pela turma lá do Sinteac. E ao meu lado, Clóvis Santos também com os parceiros aqui, né, com o microfone aí, para falar dos parceiros também. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Ricardo. Hoje eu esqueci até do microfone. Agradecer o Superfinanças, www.superfinanças.com.br, vá lá. Sempre tema importante sobre economia de uma forma bem descomplicada. E Elétricos Gerais, e pedir a você para se inscrever, não esquecer de dar o seu like e compartilhar os temas, que é fundamental importância para que a gente possa crescer e continuar, né, sempre trazendo toda quinta-feira um tema novo. E essa semana, como o Ricardo já antecipou, é um tema muito importante e vai fazer diferença na sua vida ou na vida do próximo, com certeza. A gente está aqui com o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Zé Márcio Garotinho, a quem inicialmente agradeço a gentileza em participar conosco aqui de mais uma conversa, mais uma entrevista, né? Dessa vez um tema diferente, mas não menos importante da gente tratar. Boa noite, presidente, obrigado pela presença. Boa noite, Ricardo, Clóvis, é um prazer estar aqui, sempre estar com vocês. E agradecendo também nosso outro convidado, o juiz Paulo Tristão, a quem inicialmente eu peço a permissão de abolir o pronome de tratamento para saudá-lo dessa forma, para a gente trabalhar e conversar de uma forma mais informal. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Ricardo, Clóvis, Zé Márcio Garotinho, prazer estar aqui com vocês. E vai ser em primeira mão que vai ser divulgado na imprensa nossa atividade no dia 12 de maio. Na segunda-feira, aqui com você. Ruas de Direito, né? Ruas de Direito. Como é que é esse projeto? Esse projeto tem como a desembargadora Marilac coordenadora. E nossa intenção é dar o direito aos que estão em situação de rua, naqueles mais necessitados, a exercê-los em toda a sua plenitude. Vai ser um evento bastante grandioso no dia 12 de maio, na segunda-feira, a partir das 8 da manhã até às 16 horas, no local ideal para isso, que é o Parque Alfield, e nós temos 41 integrantes desse projeto. É um projeto apolítico, não tem natureza política, nem ideológica, nem partidária, mas nós temos muitos colaboradores, como a Prefeitura, como a Câmara Municipal e diversas outras instituições que estão dispostas a prestar um relevante serviço nesse dia 12, no Parque Alfield. Depois, se você quiser, eu gostaria de mencionar todo o serviço que nós vamos prestar. Pode ficar à vontade, até para o nosso internauta entender como é que funciona esse projeto, mas fica à vontade. Nós gostaríamos que fosse realmente divulgado, porque os que estão em situação de rua, e nós não tratamos como mendigos ou moradores de rua, com mais dignidade, são os que estão em situação de rua, que nós esperamos que seja provisório e não uma coisa definitiva, precisam de, por exemplo, certidão de nascimento, casamento, óbito. Então, o que nós vamos fazer no início? A primeira coisa vai ser a abertura com a banda do Exército. O Exército é um dos integrantes desse projeto e vai nos fornecer também as barracas para funcionamento. Nós, em seguida, vamos fornecer o café da manhã, também banho, através da Sociedade São Vicente de Paula. Depois, doação de roupas ali também, corte de cabelo e a emissão de certidão de nascimento é muito importante para a confecção da carteira de identidade,
que a Câmara Municipal vai fazer ali do lado, com a parceria também com o José Márcio. São várias secretarias do município, a Receita Federal vai também estar presente, fazendo a regularização dos CPFs, emissão de segunda via de CPFs. Hoje, quem não tem um CPF, praticamente não tem um documento, não pode pedir um benefício previdenciário, por exemplo, a farmácia popular. E nós sabemos que muitos deles estão na situação irregular, dessa forma. A Justiça Eleitoral também vai estar presente, fazendo a regularização dos títulos de eleitores, a transferência, ainda que provisória, emissão de títulos de eleitor também. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Estadual, a Justiça Federal vai estar presente para aqueles que quiserem pedir algum benefício, já vai ser feita a termação. Contamos com a participação do juiz diretor do Foro da Justiça Federal, o doutor Renato. O INSS também vai se fazer presente para análise dos benefícios, enfim. É uma gama de serviços que nós pretendemos levar à população de rua, e nós temos aqui em Juiz de Fora cerca de 800 cadastrados, é um número bastante significativo, e eles ficam mais no entorno ali do Parque Alfred. Então, acho que o local foi uma ideia, inclusive, do Zé Márcio, que seja ali. Os outros eventos foram feitos em locais mais fechados, e o Parque Alfred vai ser, assim, a nossa expectativa é que a gente consiga atingir umas 600 pessoas. O café da manhã e o almoço será com essa previsão de 600 pessoas. Eu só queria entender, só rapidamente, como é que vocês vão chegar a essas pessoas, né, para que elas possam ir até esse local e entender o que está acontecendo lá? Uma excelente pergunta, Ricardo, porque nós sabemos que elas dificilmente vão assistir televisão ou rádio e ouvir o que nós estamos falando aqui e irem até o Parque Alfred na segunda-feira, dia 12. Portanto, eu peço àqueles que estão ouvindo, que têm algum conhecimento, alguma interferência, que façam também esses contatos. Mas nós estamos indo nos albergues, nos CRAS, em todos os locais onde eles possam ser encontrados, para que seja divulgado através deles, para que eles possam comparecer lá na segunda-feira. Eu costumo chamar, primeiro, oficialmente, né, cumprimentados, né? Zé Márcio, um grande prazer te receber, vê-lo novamente. Doutor Paulo, primeiro manifestar assim, toda a minha admiração pelo seu trabalho. Obrigado, sabe? A gente que acompanha lá sua dedicação e vê que muito do Judiciário do Juiz de Fora deve muito ao seu trabalho intenso, né? E a gente tem muito orgulho, né, de ver pessoas como o senhor num cargo tão importante para a gente, fazendo a diferença aqui no município, assim como o Zé Márcio também tem feito à frente da presidência. E esse evento aí é uma demonstração clara, né, de qual a importância e a relevância de pessoas pensarem em pessoas que estão em, eu chamo de vulnerabilidade social, tá? Eu não chamo de morador de rua, né? As pessoas estão sendo, de certa forma, assim, estão tendo a oportunidade, e eu vou até provocar o Zé, de voltar a ter cidadania, né, Zé? Que é uma preocupação que a Câmara tem de muito tempo, que agora, somado aos novos esforços, está ficando maior. Mas já é uma preocupação que você participou já de pelo menos há 8, 10 anos, se eu não me engano, através do CAC lá na própria Câmara Municipal. A Câmara tem esse papel, ela tem essa preocupação através do CAC, criamos também o CIAN. Na realidade, Clóvis, Ricardo, doutor Paulo, a gente, nessa última campanha política, se tinha um tema em que a gente não tinha tanta resposta a dar, era quanto à questão de população de rua. As pessoas questionam isso, que é uma população, o doutor Paulo fala, estima-se em 800 pessoas, quem às vezes está nos assistindo até assusta. Não, mas esse número está errado, tem mais do que isso. Na Câmara mesmo, a universidade fez um levantamento, chegou a esse número, nós nos assustamos. Mas por quê? Porque é algo que aos olhos, salta aos olhos e aflige ao cidadão ver aquele outro cidadão ali numa situação de rua. Isso incomoda, né? A pessoa quer ter uma solução, um acolhimento, alguma coisa, e nem sempre tem, né? O poder público não dá conta, o terceiro setor tenta de alguma forma. Então a Câmara sempre teve esse olhar.
o TJMG, né, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através desse projeto, mostra também a sua preocupação quanto ao tema, isso é muito importante, né? É tentar dar um mínimo de cidadania a essas pessoas, né? A gente lá na Câmara tem um serviço de carteira de identidade e é muito demandado por essa população. Isso eu sei bem. Você sabe disso. E às vezes, sistematicamente, né, vai lá, faz a carteira de identidade, 3, 4 meses depois volta, já perdeu, já deixou em algum lugar. Então é uma forma da gente tentar dar cidadania mínima a essas pessoas, com certidões, com atendimento, com acolhimento, né? O café da manhã é importante. Por quê? Para dar ali um sentido coletivo, de abrigar, de aproximar essas pessoas. O Ricardo levantou bem uma questão, como fazer que essa população procure esse serviço, né? Eles são arredios, né? Eles são arredios a uma farda, arredios a uma instituição, né? Então a gente tem que, o nosso desafio é esse. A Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, tem contato com as entidades, né? E está convidando, buscando, né? As entidades que dão, do terceiro setor, que dão assistência, estão convidando para que, segundo, eles vá lá e busquem esses serviços. Eles têm noção, aproveitando essa sua observação, eles têm noção do papel da Câmara Municipal na vida deles? Quando eles buscam a Câmara, eles buscam só para um serviço ou eles têm uma ciência daquilo que funciona ali dentro? Ricardo, na maioria das vezes eles não buscam pelo serviço, por uma certidão, por algum meio. Eles buscam para tomar um café, buscam para ir ao banheiro e, às vezes, buscar um serviço. Né? Um serviço assim, uma carteira de identidade, uma certidão. Né? Não há esse conhecimento amplo, não. Minha pergunta, só para... Eu vou tentar ser um pouco mais claro, até se eu me fazer ser entendido. O cidadão tem noção de que ali dentro tem uma pessoa que representa ele. Ainda que ele não tenha votado, ele representa ele. Como são 23 ali nessa situação. Essa pessoa que está em situação de rua, que está ali, ela tem essa noção de que ali tem um servidor público que pode oferecer uma ajuda a essa pessoa? Muito pouco. Muito pouco. Eles não... na verdade, o que eles buscam é uma solução de um problema imediato. Que às vezes é um café. Doutor Paulo, nessa linha, assim, é importante, porque quando a gente fala assim, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estamos aqui com o presidente do fórum, né? Quer dizer, o tribunal dá aquele ar né, vamos chamar assim, de justiça sempre, né? E está envolvido numa demanda que, assim, é extremamente social. Entendeu? Então eu queria que você explicasse isso melhor para o pessoal entender o TJ, né, e os outros parceiros que obviamente vão fazer parte desse projeto, numa coisa que, assim, que é de um âmbito tão social, é uma coisa que devolve cidadania e, de certa forma, abre uma porta, eu entendo que abre uma porta, para que isso de alguma forma facilite o entendimento, porque o morador de rua que a gente chama, que eu chamo de o desamparado hoje, né, ele tem o medo da farda, ele tem o medo do contato, porque ele realmente saiu da sociedade, né? E a justiça é algo que, aos olhos deles, é algo assim que está sempre para punir, né? E nesse caso específico, não. Está abrindo as portas para acolher. Então, assim, é uma leitura bem diferente da gente ler Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um processo totalmente de acolhimento que não é só esse. Tem outros tantos que vocês fazem que passa só a figura de punir, de resolver demandas, e não é esse o caminho do TJ, não é isso que o senhor prega, não é o que o senhor faz, não é o que a gente vê hoje, né, da justiça em relação a tentar mediar conflitos, né? Verdade, Clóvis. Na verdade, o judiciário está pretendendo mudar essa imagem que você acabou de dizer. Essa função social é mais comum do executivo e no legislativo. O judiciário tem uma imagem de que os juízes e servidores ficam em gabinetes, com ar-condicionado, e ficam alheios à realidade social. O judiciário já tem mudado isso já há algum tempo. Essa é a primeira vez que vem esse projeto para cá. Na verdade, são 2 projetos. O Rua de Direitos, que é na segunda-feira, o dia integral, e começa na segunda também o Registre-se, que vai funcionar na Câmara Municipal, de segunda até sexta-feira, do dia 12 ao dia 16, na parte da manhã.
permitindo que as pessoas tirem certidões de nascimento, a segunda via de certidão de nascimento, no ato de qualquer local do país. Qualquer pessoa? Qualquer ou só pessoa. essa população? Qualquer pessoa. Boa pergunta, qualquer pessoa. Inclusive, essa rua de direitos que vai ser na segunda-feira, nós não vamos fazer limitação e nem seleção de quem vai ser atendido. Nós temos um público-alvo maior, que é a população em situação de rua, mas todos serão atendidos dentro das suas necessidades. É um serviço gratuito que o Judiciário pretende fazer e vai fazer, e que nós queremos as pessoas para atender, porque o número de parceiros é realmente enorme. Para você ter uma ideia, vai ter vacinação, aferição de pressão, de glicemia, teste de gravidez, testagem de tuberculose, agendamento de consultas, o Rotary vai fazer doação de roupas, a Asconcer, o Serviço de Prevenção ao Câncer de Mama, a Casa Amarela vai participar. Nós já temos 10 vagas de internação voluntária prontas para serem usadas para aqueles usuários de droga e álcool que queiram se tratar. Nós temos a emissão de currículo também, porque é importante que a pessoa em situação de rua tenha oportunidade de sair dessa situação. O SEBRAE vai participar também para ajudar a empreender. E aí, quando fala em SEBRAE ou empreendimento, pensa em algo de grande volume, mas até uma reciclagem é um empreendimento. Então, nós procuramos, tem assistência jurídica também, procuramos dar essa oportunidade. E é a primeira vez que vai ser feita aqui em Juiz de Fora e eu acredito que vai ser replicado outras vezes. E ficamos impressionados, Ricardo, com a boa vontade de todos que foram procurados em participar, em colaborar com esse projeto. Ficamos realmente impressionados, a ponto de, no final, termos que limitar, falei, vamos, quem sabe da próxima, mas dessa vez já não dá mais. E isso deixou a gente até bastante emocionado. Vem a desembargadora Marilac, que é a coordenadora, vem na segunda-feira, vai ter roda de conversa também. Enfim, é uma aproximação do judiciário com o social, com aquelas pessoas mais necessitadas. O doutor Paulo Ricardo Clóvis, ele tocou num ponto que é a questão de saúde, né? Vacinação, aferição de pressão, glicemia, teste de gravidez, testagem de tuberculose. A gente vê em relatos de quem trabalha na saúde pública um índice acima do normal de tuberculose em população de rua. Qual que é o verdadeiro extrato de saúde dessa população? Né? Não quer dizer que segunda a gente vai ter isso lá, mas a gente vai estar lá ofertando esse serviço básico para essa população. Talvez o nosso maior desafio seja esse mesmo, de levar essa população a buscar esse serviço. Mas aí a gente conta com vocês, com a população, para nos ajudar nisso. O senhor citou aí a Casa Amarela, lá eu ajudo bastante, tem uma participação lá bem efetiva lá com o Dr. Gustavo, com a doutora Raquel. Com certeza vão levar bastante gente, porque tem um atendimento muito grande. E procurar esse terceiro setor e as entidades que cuidam, né, desses moradores de rua, vamos chamar assim, é importante porque eles vão conseguir levar lá. Mas assim, em linhas gerais, abriu-se uma primeira lacuna, né? A gente vai começar a ter dado estatístico. A gente vai começar a ter o primeiro. E para caminhar uma légua tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo está sendo dado, né? A percepção que eu tenho, Zé, e aí vai uma coisa, mais de percepção mesmo, é que a gente tem muito mais que 800 pessoas moradores de rua. Essa é uma percepção visual, né? Não é estatística. Mas a partir do momento que a gente começar a ter esse tipo de ações, e pelo jeito não vai ser a primeira, doutor, aí a gente vai realmente conseguir identificar o problema e também combater. E combatendo esse problema, a gente acaba combatendo também uma coisa que eu acho que é fundamental e é importante a gente divulgar, que é como que isso pode ajudar a diminuir a criminalidade também nas ruas. Porque quando você começa a socializar, você começa também a combater. Então é uma forma de educar e combater, gerando números de prevenção, que é sempre que eu acho que um caminho mais normal, natural, e também afetando, é o que você falou que é tão importante, que também é a saúde. Olha só, em um evento só, você consegue mexer em vários problemas da sociedade, fazendo um investimento em prevenção. Por isso que assim,
além de parabenizar, né, Ricardo, deixar você perguntar, parabenizar a importância de ser o primeiro, né, e a gente dar continuidade a isso. E como que vocês estão vendo isso para o futuro? O primeiro, depende daqui especificamente, a Câmara vai poder assumir esse papel, por aqui, por Juiz de Fora, vai ter que dar continuidade, a gente vai depender de Belo Horizonte? Não, nós podemos ter essa iniciativa. Aliás, o tribunal nos incentiva a fazer isso. Esse é o primeiro, já foi para Montes Claros, já foi feito lá também, em Patinga, já foi feito. Mas eu acho que com esse volume que nós vamos ter aqui, eu acho que vai ser o primeiro. Vai ter uma grande repercussão positiva, porque o número de pessoas que se dispôs a nos ajudar, a ajudar as pessoas que realmente necessitam de ajuda, é bastante elevado. E na segunda-feira nós estamos prontos para recebê-los e vamos recebê-los de braço aberto. Nós precisamos entender que não são pessoas que devam ser tratadas da mesma forma que outras pessoas, aí eu explico melhor. Pode ser que as pessoas cheguem lá um pouco alteradas, seja pelo uso de entorpecente ou por uso de álcool. São pessoas psicologicamente, às vezes, também abaladas por diversas circunstâncias e motivos. Nós temos que ter essa visão e um atendimento com bastante empatia, de forma a bem atendê-los. Na verdade, nós somos servidores públicos. O nosso objetivo maior e final é servir ao público, de uma forma ou de outra. O Judiciário faz isso dentro do fórum, mas nós estamos indo para as ruas. E essa ideia de fazer no Parque Alfred, já que o nome do evento chama Rua de Direitos, eu acho que o local certo realmente é na rua. E nós temos uma preocupação, que foi dita aqui pelo Zé Márcio, de não afugentar, não repelir, porque não é um evento policial. Nós não queremos que as pessoas imaginem que nós estamos fazendo algo que vamos pegar o nome, vamos consultar, fazer alguma coisa. Não é nada disso. Isso é muito importante deixar claro. Vai ter a vara de execuções criminais? Lá vai, mas é para consultar o andamento, não é nada para fins como se falar uma armadilha. Vai sair presa de lá. Não tem isso. A vara da infância e juventude vai estar lá também. A vara da violência doméstica vai estar lá também para ajudar no que for preciso, quando for procurado ali. Então é um serviço realmente de dentro de fóruns, de gabinete para a rua. É essa a nossa intenção. Vai ser disponibilizado um cartão SUS para essas pessoas também? Vai ter esse serviço? O cartão SUS, o INSS vai estar presente. Eu não sei exatamente a extensão do que o INSS vai fazer, mas eu tenho certeza que aquelas questões relacionadas a auxílios previdenciários, o INSS vai estar pronto, através do Dr. Elcio, a fazer esse atendimento. Como é que, aproveitando já, estendendo um pouco mais esse trabalho que o Judiciário está fazendo, que primeiro é fantástico do ponto de vista de dar cidadania para essas pessoas e torná-las menos invisíveis ao olhar da sociedade. Mas o fórum mudando de local, está indo para um ponto da região central da cidade bem difícil também em termos de convivência, de ações delituosas, criminosas naquele entorno. Como é que vai ser essa transferência também do ponto de vista de convivência no ambiente que vocês vão passar a frequentar, e não deixa de ser conturbado também no Parque Alfred, mas é uma região que também é complicada ali, aquela região da Cali-Uauage. Olha, hoje o ponto, assim, o melhor ponto da cidade é onde está o fórum, esse fórum que nós já consideramos antigo. Por quê? Do outro lado está Alfred com Rio Branco, aquele prédio da antiga prefeitura é tombado. Então ali com a Marechal com Rio Branco é o principal ponto. Mas se vocês forem perceber, os outros fóruns de comarcas vizinhas, pode ver o Babes, Conde do Rio Branco, qualquer outro, são sempre distantes, mas bastante distantes. Nós fizemos um estudo de viabilidade, de acesso, e aquela área ali, ela não é ruim, não é distante. Nós temos ônibus que param na Getúlio Vargas, na Francisco Bernardino, na Rio Branco. O acesso não é difícil. E a prefeitura da época viabilizou também o acesso através do viaduto. A preocupação do tribunal é como acessar. A linha de trem fazia uma divisória. Tinha um mergulhão, você tem que ir lá na frente fazer a volta, ou então a antiga Francisco Bernardino ali tinha a linha de trem.
já tem o viaduto, tem aquele outro viaduto, acho que é Anália Franco, não parece o nome, também dá acesso. Eu acho que vai revitalizar aquela região. Já tem um prédio ali de escritório já funcionando, já antecipou o fórum, já está funcionando. Acho que a iniciativa privada vai suprir todas as necessidades, por exemplo, de estacionamento, de comércio, de restaurante. Acho que é essa a tendência. E o tribunal tem a preocupação da segurança do entorno, inclusive com parcerias, e vai investir nisso. O convívio ali não é tão diferente do Parque Alfred ou de outras regiões de Juiz de Fora, que apresentam algum índice maior de violência e de criminalidade. Acho que a presença do fórum lá vai ajudar a diminuir essa percepção. Acho que vai criar um novo comércio ali, vai criar uma nova realidade, uma nova identidade. Uma nova centralidade. Com certeza. Acho que ali vai ser muito benéfico. Eu queria, assim, os parceiros que vão participar, a gente chegou a falar individualmente de todos os serviços que vão ser ofertados já, né? Olha, eu não sei se eu falei de todos, porque são tantos. Eu fiz aqui uma cola. Mas essa cola é importante. Pessoal, as meninas da direção estão assistindo, pediu para mandar um abraço para elas. Por favor. E foi elas que fizeram essa cola para mim. Então vamos mandar um abraço pro pessoal que fez a cola aí, ó. Que é importante. Mas olha, o Exército, a Thaís, né? A Thaís, a Norama, a Fernanda, a Natália, a Joyce, mas olha, são os parceiros nossos. O Exército foi de grande boa vontade. Volto a dizer, não tem viés político, nem ideológico e nem partidário. O Judiciário não abre mão desse evento de assumir o protagonismo, é o Judiciário que está fazendo. Então, quem chegar lá e vir, por exemplo, barracas do Exército, não vão ter motivo para imaginar que foi o Exército que está fazendo. Se virem secretarias municipais, não vão imaginar, mas são todos grandes parceiros, ombro a ombro, e o Legislativo, através do Zé Márcio, foi um dos primeiros parceiros e continua sendo com o Registre-se, que vai ser de segunda-feira até a sexta-feira. Então, assim, Sindiprobel vai fazer o corte de cabelo, a Universo Estética e Cosmética, o banho pela Sociedade São Vicente de Paulo, doação de roupas pelo Rotary, consultório na rua, vacinação, como eu já disse, aferição de pressão, glicemia, etc. A Asconcer, que é um nome importante na prevenção e combate ao câncer de mama, as faculdades Suprema e Estácio, através do serviço de psicologia, Ricardo, ao universo de odontologia. Olha quanto serviço vai ser levado gratuitamente para aquelas pessoas que quiserem nos procurar e serem atendidas. A Casa Amarela, que você participa e colabora, a Isosoc, Desafio Jovem, Comunidade Terapêutica Vida, o Recivil, Registro Civil, a Carteira de Identidade na Câmara, a Receita Federal, o TRE, a OAB, a Faculdade de Direito, a Justiça Federal, o INSS, a Defensoria Pública da União, do Estado, o Ministério Público, as varas de violência doméstica, execuções penais, vara da infância e juventude, o SEJUSC, que é um centro de solução de conflitos para aqueles que quiserem conciliar, o juizado especial também, causas de menor valor, podem ser ali mesmo proposta ação através da termação. A pessoa não precisa de advogado, vai ter um servidor lá, a pessoa vai editar o que ela deseja, ela vai escrever e dali dá início a uma ação. As secretarias municipais de direitos humanos, o secretário de Segurança Urbana e Cidadania, de Assistência Social, Secretaria Especial das Mulheres, de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, a CESAMA vai fornecer copos de água, o SEBRAE, conforme eu já disse, e a OCA acolher do Dr. Marcelo Mendonça. Espero não ter esquecido de nenhum deles, todos empenhados nesse projeto, Ricardo. Então, e a questão da alimentação que o senhor falou que não ficou alimentação, o supermercado Bahamas fez a doação. Aí vai ter o café da manhã. Café da manhã e o almoço para 600 pessoas. É outro participante que nós precisamos agradecer bastante, porque não mediu esforço, não falou um não. Nenhum deles, na verdade, falaram não colocaram uma restrição. Outros supermercados, é bom que se diga,
quiseram participar também, mas nós já tínhamos essa assistência, de forma que não houve necessidade, mas quem sabe da próxima vez. São todos serviços extremamente essenciais para esse segmento da população. Mas eu queria perguntar ao Zé Márcio, você que anda muito a cidade, já há algum tempo está lá na Câmara Municipal como vereador, de todos esses serviços aqui que foram mencionados, qual aquele ou quais aqueles que você entende que há uma necessidade prioritária de se colocar para essa população hoje em dia e que elas estão carentes, claro que de quase tudo, mas aquele que você entende ou aqueles que você entende que são mais importantes nesse momento na vida dessas pessoas? Ô, Ricardo, primeiro assim, não é bom deixar claro isso, a gente entende que não é um fenômeno de Juiz de Fora. Isso é mundial, é do planeta. Eu não viajo ao exterior, mas quem viaja para a Europa, Paris, por exemplo, há relatos de que a população de rua de Paris só aumenta. Estados Unidos, a mesma coisa. As grandes cidades brasileiras, a gente vai em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, você vê isso. Então, é um fenômeno que ele é do planeta. A necessidade imediata deles passa pela alimentação, no meu ponto de vista, tá? O banho, que a Sociedade São Vicente de Paula vai estar lá com o trailer, a doação de roupas do Rotary, né? Então, o doutor Paulo colocou esse acolhimento que a gente está se propondo a fazer, a Rua de Direitos se propõe a fazer, é esse acolhimento, e dali você mostrar a eles que eles podem ter ali sua documentação regularizada, né? Uma segunda vida, uma certidão de nascimento, de um título de eleitor, de uma carteira de identidade. Além da alimentação, do banho, de uma roupa decente, ele tem direitos civis ali, de documentos que ele pode ter naquele momento também, né? Acredito que a primeira demanda deles seja essa. Eu estou ali na Câmara todo dia, eu chego lá às 7 horas e o que eu observo é isso. 7 horas, você já tem ali uma demanda para ir ao banheiro, uma demanda que é para tomar lavar o rosto, alguma coisa, para tomar um café. Então, essa é a demanda imediata, né? E a gente quer, além dessa demanda imediata, ofertar esses outros serviços. Um corte de cabelo, né? Qual daqueles ali pode gastar com um corte de cabelo ou quer gastar? Ele vai ter isso naquele momento, né? A manicure está lá. Quem quer fazer uma unha, coisa assim. Então, o propósito ele é bem de inclusão social mesmo, na veia. Não resolve o problema, temos noção disso. Mas é necessário que a gente até mostre que as instituições, TJ, Câmara, Prefeitura, todos os parceiros, não têm essa população como invisível, né? Eu pergunto até porque antigamente não se tinha tanto um leque de oferecimento de ajuda a essas pessoas como se tem de um tempo para cá. Até em relação a benefícios que essas pessoas hoje elas podem conquistar. E ainda assim, uma boa parcela dessa população quer ficar na rua. Ela não quer ser ajudada, ela não quer ir para um albergue, não quer ter uma casa, ela quer ficar na rua. Na rua ela se sente de alguma forma livre para fazer o que ela quer, seja o que for. Então, oferecer cidadania é um passo importantíssimo, fundamental, claro que é. Mas, além disso, o que falta ainda para que essa outra parcela que está cada vez mais arredia, cada vez mais distante da sociedade, possa ser inserida nesse trabalho e ser inserida na sociedade com a dignidade que a pessoa merece? Bom, vamos nos colocar na posição deles, na situação deles. A pessoa dorme na rua, cabelo grande, sem uma vestimenta adequada, um sapato, frio, não tem um documento. Onde que eu vou tirar uma certidão, segunda via da certidão de nascimento, para tirar uma carteira de identidade? É lá em Benfica, é lá em Paula Lima, em Coronel Pacheco, que fazem parte do Juiz de Fora, é no Cobúrcio, é no Vilela. Aonde? Aonde que eu tiro uma carteira de identidade? Aonde que eu faço? A pessoa desanima. Então, é uma oportunidade da pessoa ter tudo agrupado no mesmo dia, no mesmo momento. Passando por tudo isso, a higienização, a vestimenta, a certidão de nascimento, a carteira de identidade,
regularização do título de eleitor, benefício previdenciário e vai naquela sequência. Agora, de fato, muitos não desejam sair dessa situação e nós não pretendemos, não temos a pretensão de atingir a todos. Vamos dar oportunidade a todos. Quem quiser. Mas nós não temos essa visão de higienização da cidade, da pessoa estar naquela situação. É uma liberdade que ela tem de permanecer. Agora, como fazer com que elas se convençam que aquilo não é melhor, realmente eu não saberia dizer. Acho que é um trabalho mais de psicólogo, assistente social, para poder apurar isso e falar, olha, podemos melhorar nesse ponto. O que nós vamos fazer, repito, é dar oportunidade àqueles que querem sair, inclusive com, repito, formulação de currículo, o Sebrae ensinando alguma forma de ganhar o dinheiro. Agora, se no dia seguinte vão repetir a conduta anterior, bom, só o tempo vai dizer. Mas nós temos esperança que isso possa mudar, não agora, mas algum dia com a repetição desses atos. Eu pergunto até porque, você imagina, se for um evento anual e ele passar a ter uma periodicidade, a Dona Maria está aqui, já tem seus documentos, foi orientada pelo Sebrae, recebeu roupas, recebeu acolhimento. No ano seguinte, essa mesma Dona Maria, como é que ela está? Ela está trabalhando, ela continua na rua, o que ela fez nesse um ano em que ela foi atendida com tudo aquilo que o poder público poderia oferecer a ela? Quem é essa pessoa, o que ela faz? Eu acho que essa continuidade é importante até para a gente saber se o projeto está progredindo, se o projeto ele funciona só naquele período e depois ele para de ter o seu efeito. Talvez mantendo essa periodicidade vai ser mais fácil controlar, não no sentido de monitorar ilegalmente as pessoas, mas monitorar o passo a passo se ela está progredindo na vida dela, né? Já que talvez não tenha uma família para fazer isso, não tenha um amigo, mas o poder público talvez, ou os poderes instituídos podem trabalhar nesse sentido. Não sei se funcionaria. Eu acho que sim. O acompanhamento, né, Zé Márcio? A prefeitura, ela, até nessas conversas que a gente tem lá, em outras conversas também, isso também é histórico em prefeitura, né? Eu aposentei lá, vivi muito isso. Ela acaba tendo meio que um acompanhamento censitário disso. Quem trabalha na área, tanto na antiga MAC, trabalhava e hoje na Secretaria de Assistência Social, acaba que ela conhece essa população de alguma forma, né? Você colocou algo, quando você fez essa pergunta, que é muito definidora desta população de rua. Eles não têm limite. Por quê? Ele busca a rua, porque ali ele não tem limite, ele não tem regra. Ele não tem regra. Então, é muito difícil você convencer esse morador de rua a sair toda aquela precariedade dele, mas em contrapartida ele não tem limite, porque estabelecer para ele regras. Regras no vestir, regras de horário, regras de... Então, a gente levaria uns 2, 3 dias aqui discutindo, onde eu falei que durante a campanha a gente ouvia muito isso, porque a população de rua hoje, isso não sou eu que digo, são pessoas da área, especialistas, é um perfil diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás. Né? A dependência química, ela predomina. Não é mais aquela população miserável que não tem recurso para comprar um alimento ou pagar moradia. Não. São muitos dependentes químicos de drogas que não tinham há 10, 15, 20 anos atrás. Né? E o que alimenta esse comércio também, isso é discutível. Né? Então, é uma discussão longa. É importante esse evento para isso, até para chamar atenção, esse olhar e a discussão. Né? Eu repito, é um fenômeno mundial, ele é do planeta. A gente saiu agora, eu estava vindo da prefeitura, a gente está, aí passa nas pessoas, e o Clóvis falou algo que mas não parece que é só 800. Não parece, porque a nós agride, você vê a degradação do ser humano. Você vê um ser humano numa situação de penúria, de fome, isso incomoda, fere. Então a gente acha que é muito mais. Mas o próprio relatório da universidade coloca isso, né? É algo que a gente tem que discutir mais e sempre, tá? Se alguém tem uma solução pronta para esse problema,
Não tem solução, Zé, porque você citou 3 exemplos claros aí, doutor Paulo, e até vou provocá-lo no bom sentido, que tem muito relato de pessoas que ficaram presas, né? Por 10, 15 anos, e quando são soltas, pelo menos o que a gente lê e vê em vários podcasts, elas se assustam quando são soltas. Elas preferem mesmo ficar presas porque se acostumaram com aquele ambiente ali e até se recusam a sair, entre aspas. Tem que ter um tratamento para poder ter a liberdade, porque ela vira fruto do meio. E acontece muito com o morador de rua, Zé, porque o dependente químico, de certa forma, na rua, ele se vê à mercê do que você exatamente disse. Ele se vê Sem livre limite. para usar sem limite. E a gente está passando, né, a pandemia nos demonstrou isso, mas a gente está passando por problemas mentais, quase 42% a mais de agravamentos em cima dos índices de 2020. Então a gente está muito mais doente mentalmente. Então tudo isso faz com que as pessoas acabem indo para a rua, desistindo da vida, um grande número de aumento de suicídios que a gente tem acompanhado aí. Tudo isso são fatores que vão agravando e que nunca vamos ter uma ciência exata para solucionar o problema. Mas o que eu acho que é importante, e eu vou ser repetitivo, só para deixar bem claro, quando um Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Poder Judiciário, ele vem e faz parte de um projeto dessa grandeza, olha o recado que se dá para a sociedade. E é em cima disso que eu provoco o senhor novamente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quer dizer, a justiça, né, que as pessoas veem isso como uma grande justiça, está indo para a sociedade falando assim, ó, estamos de portas abertas para vocês, estamos ofertando vários serviços. O senhor disse bem, não estamos abrindo mão do protagonismo de fazer o evento é nosso, e estamos aqui para atendê-los, com cabelo, com creme dental, com um banho, para realmente você voltar a ser um cidadão. Não que tenha deixado de ser, mas para ele sentir de novo a sensação do empoderamento de voltar a ser um cidadão e ver as oportunidades. Por isso que eu acho que a importância do Tribunal de Justiça nisso, a Justiça está nisso, é fundamental porque é um recado claro para a sociedade em geral e também para os moradores de rua, porque quando fala em poder executivo e legislativo, parece uma coisa comum, não tem uma novidade. Agora, quando vem o Poder Judiciário, acho que aí engrandece e esclarece a importância do momento que a gente está vivendo em relação a esses moradores. Verdade. E o interessante, Clóvis, é que o Poder Judiciário, embora não abra mão do protagonismo nesse evento, teve um apoio do Legislativo e do Executivo assim, sem limite, Ricardo. Entendeu? São os 3 poderes do mesmo nível de comprometimento social. Uma novidade realmente, o Judiciário entrar junto, né? Mas uma receptividade enorme dos outros poderes. E uma harmonia, né, Zé? Independente de tudo. O relacionamento do Judiciário com o Executivo aqui, Ricardo, e o Legislativo é de altíssimo nível e sempre foi. Com muita harmonia e parceria. A construção do Fórum, Clóvis, só foi possível por conta dessas parcerias. Eu participei bem pouquinho, mas um pouquinho. Mas quando eu quis dizer o protagonismo lá, não é minorizando o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Eu estou enaltecendo a importância do Judiciário. Não, eu compreendi. Entendeu? É só para ficar claro para o internauta que ninguém está contrário. Não. É porque quando o Judiciário se coloca à frente, quer dizer, faz uma junção de que todo mundo está de olho no mesmo problema. É o ar de realmente agregar. Perfeito. Juntos seremos melhores. Exatamente. Não é o ar de exclusão, sim, não. Sim. É de inclusão e da importância do Judiciário estar presente em ações como essa. E eu não sei se essa é a intenção também com esse projeto, mas, de certa forma, não é também tirar um pouco essa imagem punitiva que o Judiciário tem em frente a essas pessoas aí? Não foi o primeiro objetivo do Judiciário. Não foi essa a primeira intenção. E talvez seja até uma consequência, mas uma consequência não programada. Muitas observações podem ser feitas através desse ato, mas de fato não é. Por exemplo, o Registre-se é uma semana nacional. Vai ser no Brasil inteiro, nem todas as comarcas vão participar. Juiz de Fora vai participar, mas é um evento nacional. Então, eu não cheguei a pensar sobre esse ponto de vista, nós não temos essa intenção de mudar a opinião, a imagem, através desses eventos sociais. Não temos. Eu acho que a forma do Judiciário realmente mostrar o seu serviço, a sua função básica, primeira e social, é realmente de julgar. Esse é o nosso foco, esse é o nosso principal
objetivo. E julgar bem, atender bem as pessoas que nos procuram no fórum, como servidores públicos. Esse é o nosso objetivo principal. Essa outra atividade, ela não é uma atividade originária do Poder Judiciário. Como consequência, podem vir essas observações, nós ficamos satisfeitos com essa afirmativa do Clóvis, essa imagem que o Judiciário está transparecendo, mas não é esse o nosso objetivo. Realmente é de atender, é de dar cidadania, é de permitir às pessoas que estão nessa situação que elas saiam dela de alguma forma. Se de 800, 1, 5, 10, 8 saírem, vamos ótimo. Comemorar. Na próxima vamos comemorar mais um, não há problema nenhum nisso. Né? Tanto também não quero ser repetitivo, mas eu acho que um ponto importante, nós temos vagas para internação voluntária, ninguém vai ser levado à força. Mas aqueles que querem se tratar vão ter oportunidade. Nós temos pelo menos 10 de imediato. Se houver uma procura maior, nós temos como atender, através dos parceiros. Não é o judiciário que vai fazer, mas aqueles que estão dispostos a assumir uma parceria com o judiciário para fazer esse tipo de atendimento. Vocês podem se deparar lá com diversas situações, né? A pessoa, por exemplo, fala, olha, eu quero voltar para casa, eu estou aqui em Juiz de Fora, mas eu não sou daqui, eu parei aqui por algumas circunstâncias, mas eu quero voltar para casa, eu tenho família, eu tenho uma filha, eu separei do marido, eu separei da minha esposa e minha filha ficou com ele. Enfim, são tantas situações que vocês podem se deparar lá, e acredito que esse aparato aí pode, cada instituição ao seu modo, pode atender essas pessoas para oferecer a elas o que elas precisam dentro daquilo que elas tenham necessidade. Então, eu até faço aqui um pedido público, né, ao Paulo Tristão, para que, se tiver uma história bacana que vocês encontrarem lá, eu faço questão de divulgar. Isso é claro que a pessoa autorizando, né, é fundamental isso, mas faço questão de divulgar para mostrar como um exemplo positivo que possa incentivar outras pessoas. Estou à disposição para isso. Foi uma excelente ideia sua, porque a Rua de Direitos, eu acho que não teve essa preocupação de fazer um acompanhamento depois daquelas pessoas que foram atendidas, e o sucesso certamente tem. Vai ter, não? Não é de todos, mas alguns ali tiveram sucesso. E se eu tiver alguma história, eu vou trazer para você. Estou à disposição para isso, para a gente incentivar outras pessoas que... Exatamente. Zé, a Câmara, Rua de Direitos, né, no Parque Alfred, assim, o brilhantismo dessa conjunção é muito bacana, né? Você fala de Rua de Direitos no lugar que é assim, mais popular da cidade de Fora, que é o Parque Alfred, com todos os serviços. O que falta na concepção sua? O que falta hoje para o evento ser mais sucesso, além da divulgação que a gente com certeza vai fazer em rede social, e a gente já convida todo mundo hoje, a gente tem que divulgar, porque é um evento... Divulgar não para quem está na rede, né? Para quem não está na rede, porque esse que é o nosso público. Nosso público é aquele morador de rua, essa pessoa que tem que saber, a gente tem que oportunizar com que eles vão lá para poder ser atendido, para poder o evento realmente atender o objetivo. Então, Rua dos Direitos, Parque Alfred, o que você acha que está faltando mais para poder fechar o evento? Tem um simbolismo muito grande fazer no Parque Alfred, que ali você tem o judiciário de um lado, o legislativo e o executivo do outro. Né? Então, ali é o centro do poder, o centro das instituições em Juiz de Fora, que estão abrindo, né, indo para a rua para acolher essa população. Um grande desafio é buscar esse público, essa população. Esse talvez seja o nosso grande desafio, né, doutor Paulo? Fazer com que eles queiram ser atendidos. Porque é uma população arredia, né? Ela vive discriminada, ela vive... a pessoa não quer um morador de rua na porta dela, né? Ela não quer um morador de rua na porta da loja dela. Então, ele está sempre com medo de ser enxotado, coisa assim. Ele carrega já consigo esse medo, esse receio. Então, é um evento de acolhimento, né? Por isso que é importante o café, o banho, o corte de cabelo, o almoço, para ele se sentir acolhido, né? E a gente poder dar a ele esses direitos mínimos, né?
Zé Márcio, eu fiz essa pergunta para você no ano passado, logo depois da eleição. Justamente o tema aqui, eu acho que dá para a gente aprofundar um pouco isso. Dentro daquilo que você se propôs a fazer nesse período que você está na presidência e tudo que você acompanhou nos últimos anos com outros presidentes, qual se você tem algum objetivo ainda, algum sonho de colocar como serviços dentro da Câmara Municipal para ofertar à população, não só a população, esse segmento que a gente está dizendo aqui, mas a população de modo geral, alguma coisa que você não conseguiu implementar, que é ainda o seu objetivo até o final do seu mandato, né? Ô, Ricardo, isso eu sempre faço questão de dizer, né, publicamente, a gente, esse ano, se Deus quiser, a gente está indo para o prédio do atual fórum, muito graças ao Dr. Paulo, que desde o início, em fevereiro de 2015, abraçou comigo essa questão da gente fazer essa transação da Câmara ir para o fórum. Às vezes, aos olhos de alguns, pode achar que não muda nada. Muda muito, muda muito. Primeiro que a gente não gasta os 25, 30 milhões para fazer um novo prédio para a Câmara. O prédio da Câmara hoje não comporta os trabalhos da Câmara e a gente quer ampliar o serviço. Segundo, a gente continua no Parque Alto ocupando um prédio maravilhoso, né, que já não comporta mais o fórum, mas comporta a Câmara e a gente vai poder ali ofertar muitos serviços. A gente tem essa perspectiva, sim, de ofertar serviço. A gente tem que ter cuidado para não atrapalhar, não atropelar o próprio executivo, né, que tem essa função. A gente acaba querendo abraçar o mundo, mas a gente quer, nessa nova casa nossa, se Deus quiser, esse ano ainda, né, a gente poder lá ampliar esses serviços. A previsão é esse ano ainda? A minha previsão otimista é para esse ano ainda. Na pior das hipóteses, um pouquinho no início do ano que vem. A minha previsão otimista esse ano. Então, se vocês estão otimistas, doutor Paulo, eu não podia, desculpa, vai sair um pouco do tema, mas assim, eu não tenho condições de... Eu não sei também quando eu vou ter oportunidade de conversar com os outros, é um assunto que para mim é tão importante, que está fora disso aí que a gente vai divulgar mais, mas é uma coisa muito rapidinha. Pois não, é o papel, como que o senhor vê hoje, falo hoje, o Paulo Tristão, né? Não o juiz, né? Porque o juiz a gente vai ter opiniões aí um pouco divergentes, né, com outras pessoas. A inteligência artificial hoje no direito, na advocacia, na justiça, como se... Ela é preocupante, Clóvis. Ela é preocupante. Teve um caso no estado do Norte... Goiás, não? Não, me parece que foi um outro do Norte, que o juiz está sendo agora... Bateu o recorde, né? Bateu o recorde. 900 sentenças, dava 20, 30, tem 900. É isso. Então, é uma preocupação de aquela ficar repetitivo, impessoal, né? Tem que ter bastante limite, porque a função humana não pode e não vai ser substituída, principalmente no julgamento. O que é sentença? Sentença vem de sentir. O computador não é capaz de sentir. Uma sentença criminal... Vem de experiência também. Não, experiência. Uma vara de família, por exemplo, que é super sensível, como é que o computador, a inteligência artificial, vai fazer um julgamento? Você pode utilizar para fazer um relatório, mas a sua fundamentação, o dispositivo da sentença, a parte final, ela não tem como ser substituída com um índice de aproveitamento de justiça realmente final. Eu acho que muito difícil. Ao outro lado também, nós fizemos, o Zé Márcio fez lá na Câmara Municipal, é uma coisa que não tem volta. Tem que achar um ponto de equilíbrio, principalmente no judiciário, para que colabore sem prejudicar e não faça injustiça. E não está fácil achar esse ponto, porque às vezes traz uma certa, não diria um relaxo, mas uma acomodação de jogar tudo no computador e sair lá na ponta, e se não for muito bem peneirado, não vai sair coisa boa. E as velocidades são diferentes, né? A evolução de lá é muito maior do que a... Eu prefiro fazer o relatório, que ali eu estou vendo o processo, estou sentindo o processo, passo a passo, para depois chegar numa conclusão. Eu ainda não utilizo. Não. Zé, agora eu já joguei para você. Inteligência artificial no legislativo. Pois é, né? Você está falando, o doutor Paulo está falando, né? Eu acho que o doutor Paulo está correto. Nós fizemos lá esse seminário, junto com a Associação dos Procuradores Municipais. A conclusão final é isso.
é achar esse termo ali de equilíbrio, né? O próprio governo, o Congresso mesmo, tem dificuldade em fazer o regulamento, né? Da questão da tecnologia, da inovação. Ô Clóvis, não adianta eu dizer para você, ou quem está nos assistindo, pensar assim, aquele cara ali é vereador. Toda noite ele dorme e ele tem uma ideia maravilhosa de lei. É papo furado. As leis, a gente vê o que deu certo em algumas cidades, copia e implanta na sua cidade. Às vezes até vê o que deu errado, mas a pessoa quer trazer a si mesmo. Então, é o que o doutor Paulo falou, a sentença é o sentir. Uma legislação, por exemplo, você tem que sentir a sua cidade, o seu ambiente, né? Toda tecnologia, o grande problema do ser humano, no meu ponto de vista, é achar esse ponto de equilíbrio entre o uso da tecnologia e o que é o ideal. Que parece óbvio, mas as cidades são diferentes das outras. São diferentes. E você vê que tem isso. Tem gente que vai lá, busca, fazer uma lei assim, que tal lugar deu. A própria jurisprudência é isso também, né, doutor? A jurisprudência é pegar algo que já está pronto, que você está estudando, para poder embasar o pensamento. Encaixar ali. Então, agora, em demandas repetitivas, Clóvis, ela pode ser bastante interessante. Aquela, por exemplo, pedido de benefício previdenciário com um tipo de doença, ou pedido de medicamento que os tribunais já decidiram que deve ser fornecido pelo Estado. Então, tem certas coisas que ela pode ajudar bastante. Quando não exigir muito do julgador. Quando for uma questão assim, quase que matemática, entrou, aquilo já está se repetindo, vamos colocar no computador. Lá no fórum foi dito isso, né? A própria prefeitura e o judiciário, eu acho que um rapaz de Alagoas falou isso, né? Até um determinado ponto, que é o Ctrl-C, Ctrl-V, vai, mas dali para frente é pessoal. É um parecer que nem sempre é... O problema nosso, Zé, que a gente nunca acha esse ponto de equilíbrio, né? A gente quer sempre resolver tudo no... Eu tinha um professor que dizia o seguinte, que bom senso é maravilhoso. Bom senso é maravilhoso. Praticar. O problema é que o meu bom senso pode achar que aqui é o melhor lugar para esse copo. Mas que pode não ser o seu bom senso, nem o do Ricardo, nem o do Dr. Paulo. Mas não é o bom senso? Não teria que ser um local único? Então, o difícil é isso. Achar o... Mas eu acho que você não falou ainda sobre quais são os serviços oferecidos hoje na Câmara Municipal, né? Hoje a gente tem lá a carteira de identidade, né? Que agora o agendamento é feito pelo Gov, né? Pelo e-mail.gov.br. Agendamento. Não é mais aquilo de você ligar ou chegar lá e falar, eu queria... Não, você tem que fazer esse agendamento. O CIAM, que é um serviço que foi criado lá, que ele dá um retorno incrível, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, quanto a medidas protetivas, acolhimento psicológico. A gente tem lá até uma ligação direta com a Polícia Civil, a gente encaminha para esse tipo de procedimento, e tem uma demanda muito grande, né? O fato de estar ali no Parque Alfield facilita as pessoas procurarem o CIAM, as mulheres procurarem o CIAM, aquelas que se sentem acuadas. E muitas vezes a mulher chega antes no CIAM do que na polícia? Chega. Chega ali, o acolhimento ali é melhor, é incrível, mas é mais discreto, é incrível. A gente assusta com o número de atendimentos que a gente faz lá, de denúncias, né? Tem lá emissão de tudo que é certidão. Agora vai ocorrer no mês de maio, 176 casamentos, né? Que é o aniversário da cidade. As certidões, a maioria delas, é a Câmara que encaminha e emite gratuitamente. Tem o CDCOM, que é o Serviço de Defesa do Consumidor. Tem uma demanda muito grande também, né? Quanto maior a crise, maior é a demanda no CDCOM, por exemplo, né? Então, a gente tem esses serviços lá que são prestados diariamente. Mas vocês só não têm mais por falta de espaço ou porque não... Falta de espaço, Ricardo. A gente tem demanda, os próprios vereadores pedem para criar lá alguns atendimentos. Já teve pedido para criar uma sala de atendimento de proteção animal, né? Sala de atendimento para proteção à criança. As próprias comissões demandam isso. A gente quer, se Deus quiser, indo para o novo espaço, a gente criar essas áreas lá. Mas tem que... Então, esse fórum já é mais difícil fazer isso, até por questões de segurança, né? Uhum.
Acho pouco provável. Não é também o... Ainda que na Câmara não seja tão... Também vocês viveram recentemente um problema desse, né? As pessoas acham que por ser uma instituição pública, um espaço público, um prédio público, ela pode entrar, fazer o que quer, quebrar, agredir servidor, e não é assim. Né? E nós tivemos um problema lá, mas contornado, com população de rua, mas faz parte. Só para me finalizar com vocês, pessoalmente falando, Zé, a importância que vocês veem nesse projeto, e assim, pessoalmente, né, de forma pessoal, eu, assim, estou muito feliz por estar conhecendo e vendo os três poderes, vamos chamar os três poderes, assim, unidos. Mas, assim, pessoalmente, Zé, você como um cara que luta, tem essa luta diária, se dedica, você na condição de vereador, a gente sabe que é cobrado na rua, que é cobrado na esquina, é cobrado em qualquer lugar para poder ter soluções para problemas, e vocês estão olhando para algo que agora é invisível. Vocês estão tendo a percepção de algo invisível. Então, pessoalmente, para vocês, como vocês estão vendo esse projeto? Esquecendo o presidente da Câmara e o presidente do Fórum. Deixa eu falar primeiro, o doutor Paulo encerra com chave de ouro. Né? Esse projeto, ele, você colocou bem, ele surpreende por ser o tribunal que está propondo. Por que surpreende? Porque mostra ao mesmo tempo que todos estão preocupados com o assunto. É um assunto que, eu repito, durante a campanha eleitoral, eu sentava numa reunião com 20, 30, 50 pessoas, a gente conversava facilmente de mobilidade urbana, de saúde, educação, ocupação, discutia. Quando chegava na questão de população de rua, não tinha solução pronta. Às vezes, o que tinha era questões absurdas, que é um tema, então, que atinge a população, atinge no sentido de que quem está ali naquela situação degradante incomoda, e você quer ajudar e não vê. Então, é importante isso. O judiciário conseguiu unir todas as instituições, mostra também que é uma preocupação universal. O empenho pessoal do Dr. Paulo nesse projeto, isso é muito importante, né? E a gente espera isso, que a gente tenha esse público na segunda, né, Dr. Paulo? Que a gente possa cumprir esse objetivo agora. A gente sabe que não é a solução para o problema, não, mas é uma forma de tornar visível algo que é forte na cidade. Nas cidades. A gente sempre fala cidades como se não fosse, mas a realidade do Brasil é essa daqui. A gente está encarando, é o nosso problema mesmo. Paulo, o senhor pessoalmente, que é um projeto que, assim, é muito grandioso, né? Deve ser bem gratificante participar. Gratificante, essa é a palavra. A gente se sente, assim, gratificado em poder ajudar, colaborar com... Para a pessoa, muita coisa para nós é praticamente nada na ajuda. E nós vamos estar lá durante todo o tempo e virão pessoas do tribunal, a desembargadora Maria Luísa de Marilac, pessoa muito sensível. Nós estaremos lá para receber, junto com os voluntários, encaminhar a cada barraca, dependendo das necessidades de quem for lá. E eu acho assim, espiritualmente também falando, é uma oportunidade muito interessante, porque na verdade, nós somos seres humanos e dependendo do quanto você ganha ou não ganha, mas na verdade, no final, nós somos todos iguais e ajudar o próximo. E aqui, a gente sai do fórum, por exemplo, eu vou caminhando pela Rio Branco ou pela Santo Antônio, eu passo por pessoas que estão, às vezes, deitadas e eu fico impressionado porque num chão duro, úmido, com a cobertinha, se você passar lá às 6 horas da manhã, ainda estão lá deitados. E é uma oportunidade da gente reverter um pouco também em prol dessas pessoas o que a gente recebe de alguma forma, seja através de impostos, de qualquer outra forma. E pessoalmente, então, para mim é uma oportunidade única participar disso. Antes de me despedir, a gente terminar, eu queria pedir que o Paulo Tristão Juiz direcionasse a sua fala para essa câmera aqui, para fazer um convite, então, às pessoas para o evento, o dia, o horário, como é que as pessoas podem ajudar a mobilizar essa população que tem aí prioridade para ser atendida. Enfim, falar um pouquinho, em rápidas palavras, aí nesse chamamento final, vamos dizer assim, do nosso programa. Primeiro eu quero agradecer ao programa Arreda Pra Cá, na pessoa do Ricardo e do Clóvis, a primeira emissora ao qual nós estamos trazendo esse projeto. Eu quero
pedir àqueles que estão nos ouvindo, nas igrejas, nas instituições filantrópicas, todos vocês que tiverem conhecimento de pessoas que possam e necessitam desse serviço, por favor, comunique a essas pessoas para que no dia 12 de maio, logo após o Domingo das Mães, na segunda-feira, das 8 até as 16 horas, compareçam e regularizem suas situações, façam o seu título de eleitor, a sua carteira de identidade, a certidão de nascimento, enfim, tudo que houver de necessidade, nós estaremos lá prontos para atendê-los. Paulo Tristão, juiz, muito obrigado por estar conosco mais uma vez em uma entrevista com um tema importante de ser colocado aqui e que eu espero que não só o evento de segunda-feira tenha um enorme sucesso, como eu torço muito para que tenha, mas que ele possa ser o primeiro de muitos que virão a partir de então e seja um passo inicial para a gente trazer cidadania para essas pessoas e oferecer a elas dignidade, oferecer a elas uma oportunidade de dar um salto nas suas vidas, né? Que esse passo possa ser consolidado nesse evento de segunda-feira e eu tenho certeza que será. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo. Obrigado também ao Zé Márcio Garotinho, presidente da Câmara, e não só agradecendo pela presença, mas também parabenizando pela iniciativa de se aliar aí ao judiciário como tantas outras instituições que eu não vou nomear aqui, porque eu não vou lembrar de todas, mas que cada um se sinta representada, me referindo aqui à Câmara Municipal de Juiz de Fora, que também está junto desse projeto. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, pelo espaço. E ao Clóvis mais uma vez aí, obrigado, Clóvis. Ricardo, eu que te agradeço e assim, a vocês dois vou render minhas homenagens, espero que seja o primeiro de muitos, que seja um evento de muito sucesso, que a gente puder fazer para poder contribuir, pode contar conosco, não só hoje, como sempre. A Reda Pra Cá é para isso, né, para poder chegar em Juiz de Fora e colocar temas importantes. Isso aí é de uma sensibilidade absurda e assim, quero gratidão, né, pessoal, por vocês estarem tão empenhados em algo que faz a diferença para a gente que às vezes sozinho não conseguiria tanto. Então assim, a gente fica muito feliz pela iniciativa. Agradecer nossos parceiros aí, Elétricos Gerais, Superfinanças, desejar a todos vocês aí uma boa noite. Não esqueça de se inscrever, dar seu like e compartilhar esse tema aí que é de fundamental importância. Dia 12 de maio, esse evento aí irá, com certeza, vai ser o primeiro que vai poder modificar esse quadro que a gente está encontrando em Juiz de Fora de moradores de rua. É isso aí. Vou só falar dos parceiros também, eles são em menor número, mas não menos importantes, né? Que é o Instituto de Saúde HSVP, Hospital São Vicente de Paulo, muito obrigado. Salsa Parrilla, seu buffet prêmio de todos os dias. Sinteac, o sindicato que faz um trabalho aí na Zona da Mata, com quase 40 mil pessoas sob aí a guarda, e a importante responsabilidade e atuação do Sinteac, também o Cediplan, que é um plano de saúde de Barbacena, tem uma loja física em Juiz de Fora, na Praça Bernardino, e chegando em Ubá. A gente vai falar sobre os nossos parceiros nos próximos programas também, e agradecendo, claro, a sua presença, que é fundamental para a continuidade desse projeto. Muito obrigado, excelente final de semana e até a próxima.